Começando o programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Começa agora mais um Miscelânea. Eu sou o Mário Divo e como nós estamos ainda em período de Copa do Mundo, todas as nossas gravações têm focado nesse acontecimento esportivo que a cada 4 anos mexe com as emoções e particularmente neste ano de 2022 a Copa do Mundo tem trazido algumas surpresas e quero também deixar claro que a semana que vem a Copa terá terminado, mas será digamos a derradeira semana em que eu abordarei temas ligados ao futebol. Bom, hoje estou gravando essa apresentação hoje, exatamente no dia em que vão jogar Marrocos e França. E essa presença do Marrocos como surpresa numa semifinal, na realidade está resgatando uma história entre Marrocos e os países ibéricos, principalmente Espanha, Portugal e também, por que não dizer, a França, porque existe muita coisa na história desses países e que remonta, eu diria, a mais de 800 anos. Então, para muita gente que está nos ouvindo e que pode ter dúvidas e ficar curioso, por que está dando tanto bafafá, tanto ibope, essa presença do Marrocos para além do esporte? Vale lembrar que Marrocos eliminou a Espanha, depois Marrocos eliminou Portugal e agora Marrocos vai enfrentar a França. Então vamos resumidamente fazer um comentário aqui que talvez esclareça porque todo esse buchicho que transporta o futebol para uma realidade de vida que realmente é secular. O Marrocos é um país africano, árabe de maioria islâmica. Pois bem, no século VII, houve uma expansão islâmica na Europa e aqueles povos ocuparam espaços onde hoje temos Espanha, Portugal, parte da França, e os anos foram passando, muitas guerras aconteceram, inclusive eu recomendo que você acompanhe também o Café com Letras, porque eu vou fazer menção a uma guerra que ficou muito famosa por conta desse momento histórico, essa disputa territorial, a Guerra de Alcácer Quibir. Mas eu não vou falar dela aqui, eu falo lá no Café com Letras. E ao longo dos anos, esses povos disputaram territórios, Espanha, Portugal retomaram parte de sua terra, a França também. Essa região onde hoje é o Marrocos é uma região muito rica em recursos naturais e foi explorada durante um período de colonização europeia. E em 1906, portanto praticamente arredondando as contas há um século, houve uma conferência internacional e que confiou à França e à Espanha o domínio de Marrocos, que se tornou um protetorado francês. Então a Espanha e a França cuidavam de Marrocos, ainda que ele fosse considerado um protetorado francês, em 1912. Desde então, ao longo do século XX, houve décadas de colonização e exploração, mas os movimentos nacionalistas de Marrocos pressionaram e conseguiram a independência de Marrocos em 1956.
Obviamente que nesse período muitos marroquinos já moravam na Europa e até hoje a presença de imigrantes marroquinos é muito grande na França, mas carrega um pouco dessa história de conflito. Tanto é que há uma preocupação muito grande de como é que esse jogo França e Marrocos vai, de alguma maneira, fora do futebol, impactar no cotidiano e nas comunidades, porque na Espanha está a maior comunidade marroquina fora do Marrocos. Então, agora, quando o Marrocos venceu a Espanha e venceu Portugal, é quase como se ele estivesse revivendo, na visão de muita gente, essas batalhas que foram seculares. E agora ele vai enfrentar, o Marrocos vai enfrentar a França, que foi, como eu disse, que foi o país que dominou a colonização de Marrocos até 1956, pouco mais de 50 anos. Então existe todo um clima que transporta o futebol para um outro nível de debate, um outro nível de disputa. E então, contada essa história, você que nos ouve pode torcer para um, para outro, provavelmente ao ouvir, ou certamente ao ouvir, já saberá quem ganhou. Mas o importante é perceber como o futebol acabou trazendo a armadilha do futebol, né? Trouxe de volta uma situação que, se fosse roteiro de filme, seria considerado muita ficção. Marrocos conseguir ganhar da Espanha, de Portugal e agora enfrentar a França. Ganhando ou perdendo, não importa, toda esta história de colonização e exploração de Marrocos acabou vindo à tona, aparecendo, e vamos ver o que acontece no futebol. Acho que a gente espera que os conflitos que já aconteceram antes do jogo não se reproduzam depois. Um grande abraço e até a próxima semana. Chegamos ao final do programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Ouça Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na quarta-feira, às 12h30 e na quinta, às 15h30. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.